Olá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça que é melhor que a vida, esteja sobre você, sobre sua casa, sobre toda a sua família, amém? Eu acredito que você já tenha lido o livro do profeta Joel, mas se por acaso você ainda não leu, eu quero deixar aqui a sugestão para que você faça a leitura do livro, é um livro bem curtinho. Também, se você ainda não tem o hábito de leitura diária da Palavra de Deus, eu quero sugerir também que você, quem sabe, comece com o livro do profeta Joel. Já que nós já estamos estudando o livro, acredito que isso vai servir de estímulo para que você comece a desenvolver esse hábito que eu entendo muito salutar para a nossa vida espiritual. Então, eu quero deixar aqui a dica, a recomendação que você leia o livro do profeta Joel. Amém? Isso se você não leu, é claro. Bom, no vídeo passado, nós fizemos a seguinte proposta, da gente dividir o capítulo 2 em 3 partes, e no vídeo passado nós vimos a primeira parte, e essa primeira parte tratou do seguinte título, quando Deus declara guerra ao seu próprio povo, e a gente viu entre os versículos 1 a 11 do capítulo 2. Hoje, agora nesse vídeo, eu quero tratar da segunda parte do capítulo 2, que a gente vai estar ali posicionado entre os versículos 12 a 17 do capítulo 2. E o título para esse vídeo é Quando Deus chama seu povo ao arrependimento. A sentença de juízo da parte de Deus já tinha sido proclamada, já tinha sido proferida pelo profeta Joel. Gafanhoto, seca, fome, exército invasor, todos agentes da parte de Deus contra o povo de Judá e Jerusalém. Então a gente já viu, a gente já conversou que a gente sabe que a situação do povo de Judá, pelo menos a olhos humanos, parecia irreversível. Eu fico pensando que pode ser que tenha passado pela mente do povo de Deus que vivia ali em Judá, em Jerusalém, que seria o fim deles, que ali seria o fim da existência daquele povo, tendo em vista que era o próprio Deus que estava trazendo juízo sobre aquela nação. E a pergunta que fica é: quem pode suportar juízo vindo da parte de Deus? Essa pergunta a gente viu no vídeo passado, que está ali no versículo 11 do capítulo 2, termina lá dizendo, né? Quem o poderá suportar? Quem pode suportar quando Deus, o próprio Deus, manda juízo? E a resposta é bem óbvia: ninguém. Ninguém, a menos que Deus decida mudar aquela situação. E é interessante, aconteceu. Bem no meio da tormenta, bem lá no olho do furacão, Deus, na sua incompreensível compaixão, como dizem as pessoas costumam falar, nos 45 segundos do segundo tempo, nos últimos momentos, Deus ofereceu à nação de Judá uma oportunidade deles se arrependerem. E é interessante, foi o próprio Deus quem apontou o caminho da vida, e é sempre Deus que aponta o caminho da vida, ainda que eu insista em alguns caminhos que aos meus olhos parecem caminho de vida e é caminho de morte. O Senhor me pega pela mão e me oferece o caminho de vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que apesar de nós temos um Deus que nos ama bastante, nos ama muito. E foi exatamente aqui que foi feito com o povo de Judá.
O próprio Deus apontou para o povo de Judá o caminho da vida. Foi o próprio Deus quem pavimentou a estrada da restauração. Então aqui a gente pode sentir, ver o verdadeiro milagre da graça, a essência do que seja o famoso, né, o grandioso favor imerecido. Isso é graça, é favor imerecido, pois é o próprio ofendido, Deus, quem vai buscar a restauração do ofensor, que foi o povo da aliança. E a mensagem do profeta Joel ao povo de Judá, e eu tenho que enfatizar que não é a mensagem de Joel, do próprio Joel, porque Joel não vai falar em nome próprio, ele é apenas um instrumento daquele que o enviou, que é o próprio Deus, e o texto diz isso claramente no versículo 12 do capítulo 2, ele começa dizendo: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Então, a mensagem é do Senhor e Deus está se valendo da pessoa do profeta para falar ao seu povo. E aqui, a mensagem de Deus por meio do profeta é arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. Não bastava ser o povo da aliança, não bastava ser o povo do Senhor, não bastava morar na Terra Santa, como nós vimos, não bastava nada disso. É necessário a conversão integral, é necessário arrepender-se dos pecados e buscar socorro do Senhor. E como é que deveria e como é que deve ser essa volta ao Senhor? É interessante, queridos e queridas, que Deus não apenas chama seu povo ao arrependimento, mas Deus, Ele próprio, Ele mesmo, Ele vai detalhar como tem que ser essa volta. E como é que então deve ser essa volta? Como é que deve ser esse retorno para o Senhor? No versículo 12, ele vai dizer que essa volta para o Senhor tem que ser uma volta para viver uma relação íntima, pessoal com Deus. Olha lá o que diz o versículo 12. Vamos comigo. Ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O Senhor está dizendo para o seu povo: convertei-vos a mim. Não basta apenas a gente ter a convicção do pecado, não basta a gente sentir tristeza porque pecou. Isso é importante, mas é preciso, mais que isso, é preciso ter atitude. Sentir tristeza pelo pecado é apenas uma parte do arrependimento. Arrependimento tem que vir acompanhado de uma volta sincera. Não é apenas um retorno aos rituais do templo, é um retorno para uma relação íntima com o Senhor. E além de ser uma volta íntima, uma volta sincera de vida com Deus, tem que ser uma volta urgente a Deus. O versículo 12 diz também: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. É agora. Não é depois, é hoje, não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, não é ano que vem, não é depois que eu conseguir isso, não é depois que eu conseguir aquilo, não é depois que isso acontecer. Não, o Senhor está dizendo, é agora, o momento é agora, é hoje, é nesse segundo, é hora de voltar para Ele, de ajeitar o caminho com Ele, ajeitar a vida com Ele. Então Ele está dizendo, hoje é o tempo da gente voltar de forma íntegra, integral, inteira para Ele. O povo de Judá, ele tinha uma relação mística com o templo. Eles substituíram o relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor pelos rituais religiosos. E isso às vezes acontece com a gente também, né? Nesse contexto,
de forma muito semelhante. Eu não estou dizendo todos, mas muitas vezes nós, durante a nossa caminhada, semelhante ao povo de Judá, a gente também confunde, a gente se confunde na vida e a gente substitui aquele relacionamento pessoal íntimo que Deus quer de nós com a obra de Deus. Mas o Senhor, Ele não está mais interessado naquilo que a gente faz do que no que aquilo que a gente é. Eu reformulo. O Senhor está mais interessado em quem nós somos diante dele do que no que nós fazemos para ele. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida com ele, nossa vida de relacionamento com ele, precede, vem antes do nosso trabalho com ele. Eu não estou dizendo que trabalhar para o Senhor, eu não estou dizendo que não seja importante, mas eu estou dizendo que ter vida com ele tem que vir antes da minha vida de trabalho para ele. Então, retornar a ter uma vida pessoal com Jesus Cristo não é apenas voltar para a igreja, voltar a frequentar os cultos e as atividades que nós temos na igreja. Ou também não é passar a ter uma vida moral, pura. Não que isso não seja importante, isso tudo é muito importante, mas de tudo isso, o mais importante é voltar a ter uma relação, é relacionamento, porque o Senhor é Deus de relacionamento e relacionamento íntimo. O Senhor quer vida frutífera com Ele. E todas essas coisas, voltar para a igreja, frequentar os cultos, frequentar as atividades, participar ativamente das atividades, ter uma vida moral, santa, tudo isso é consequência natural dessa relação profunda com Deus. Então, reforçando essa profundidade de vida com Deus, o versículo 12, ele vai dizer que essa volta tem que ser de todo o vosso coração. E olha o que ele diz lá, olha, ele diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Mas acontece que o povo de Judá, ele estava com o coração endurecido, o coração empedernido, eles estavam indiferentes, eles até ouviam, mas eles estavam indiferentes. Mas Deus, misericordioso como só Deus consegue ser, com aqueles que não merecem e nunca mereceram e não podem fazer nada para merecer, ele vai lá e ele derrama. Antes dele derramar seu juízo, ele faz soar a trombeta, como nós vimos no vídeo anterior, ele faz soar as trombetas para advertir o seu povo, para acordar o seu povo daquele sono que eles estavam, para que esse povo venha se arrepender. Porém, esse arrependimento, digo de novo, tem que ser profundo, tem que ser sincero, tem que ser real, tem que ser total, tem que ser a vida toda e por inteiro. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não aceita coração dividido, Ele quer a gente inteiro. É interessante, irmãos, que muitas pessoas em momentos de emoção, por exemplo, quando vai para um retiro espiritual, né? Aí lá, muitas orações, muito louvor, muitos momentos devocionais, ou então também em congressos, né, espirituais, ou também às vezes numa mensagem mais assim inspirativa, as pessoas fazem muitas promessas para Deus. As pessoas se comprometem a orar mais, a ler mais a Bíblia, elas se comprometem que vão andar em novidade de vida, mas infelizmente muitas pessoas depois
de passarem alguns dias, né, um final de semana ou um culto, depois de fazerem todas essas promessas, parece que o fervor espiritual ele fica bem morninho, as pessoas esquecem que fizeram essas promessas e quando elas retornam para a vida diária, elas se esquecem do que prometeram para Deus. Então, o Senhor quer a gente de coração inteiro, para que a gente possa viver a vida que Ele quer que a gente viva. Então, em outras palavras, o que o profeta está nos ensinando aqui, nessa parte do capítulo 2, é que essa volta para Deus em profundidade, o que ele está querendo me ensinar e te ensinar é: ou nós somos inteiramente do Senhor, ou então a gente não vai ser aceito. Eu sei que isso parece duro de ouvir, mas o nosso Deus é assim. Ele quer a gente de forma integral. Se não for assim, ele não quer. Outra característica desse retorno para o Senhor, a gente pode ver no versículo 13 do capítulo 2, em que o profeta vai dizer que essa volta para o Senhor tem que ser uma volta com quebrantamento, com choro, com pranto. Olha lá o que ele diz. Ele diz no versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. E assim ele segue o versículo 13. Ele está dizendo aqui, restauração espiritual começa com choro, com lágrimas de arrependimento sincero. Não tem como olhar para mim, não tem como olhar para os nossos pecados e não chorar. Antes que a alegria da restauração chegue, e é ótimo sentir essa alegria da restauração vinda do Senhor, isso é muito bom, mas antes que isso brote no meu coração como cura da parte do Senhor, é preciso que cada um de nós seja tomado pelo choro da profunda convicção do pecado. É tempo de chorar, mas não é chorar de desespero. É tempo de chorar, mas não de chorar pelas consequências dos nossos pecados, mas chorar de arrependimento. A gente precisa aprender com o salmista Davi, lá no Salmo 25:18. Se você puder, vai lá no Salmo 25:18 para a gente ler junto. Diz assim, o salmista diz assim, ele está falando com Deus. Olha o que ele diz: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Davi está aqui nos ensinando que é bom e é correto a gente levar tanto o nosso sofrimento quanto o pecado para o mesmo lugar. E foi isso que ele fez. Davi levou tanto a sua aflição quanto levou o seu pecado para Deus. Ele fez isso e ele nos ensina, isso é bíblico. Nós temos que levar nossas aflições para o Senhor, sejam pequenas aflições, não importa o tamanho, é pequenininho, eu tenho que levar a minha aflição para Deus. Né? Levar para Ele toda a ansiedade, toda a minha aflição, seja ela bem pequenininha. Por quê? Porque Ele conhece o cabelo da minha cabeça e da sua. Então eu posso levar, eu e você podemos levar qualquer tipo de problema para o Senhor, seja pequenininho. Mas pode também ser uma grande aflição. Por quê? Porque Deus tem o oceano na palma das suas mãos. Então a gente pode entregar para Ele qualquer tipo de problema que a gente venha viver e certamente nós vamos encontrar no Senhor, e tenho certeza disso, o nosso Deus disposto a nos ouvir, a nos aliviar de tudo isso, porque Ele é bom, é da natureza do nosso Deus. Então a gente tem que levar tudo para Ele. Esses dias meu irmão me mandou uma foto, né, ele navegando do oceano, e me veio isso, nosso Deus tem tudo isso nas suas mãos, então não importa se meu problema é pequeno ou grande,
Quem tem o oceano na palma das suas mãos, para ele não tem problema se o meu problema é pequeno ou grande. Ele é Deus e ele pode resolver e ele resolve. E aqui o salmista está nos ensinando isso. Mas ele também está me ensinando uma outra coisa. Ele também ensina que eu preciso levar para o meu Deus os meus pecados. Nós precisamos levar para Deus os nossos pecados também. Nós devemos levar nossos pecados à cruz do nosso Salvador e nos redimir dos erros que cometemos, para que o Senhor já fez isso na cruz, ele removeu os meus pecados na cruz, mas eu preciso diuturnamente estar pedindo a Deus que sonde a minha mente, o meu coração, para que não fique nada oculto aqui dentro de mim. E muitas vezes, quando a gente está num momento de dor, a gente às vezes fala assim para Deus. Você vai estar com a sua Bíblia aberta e você vai dizer para mim se é assim que o salmista fala, tá certo? Às vezes eu digo assim: Deus, remove as minhas aflições e meu sofrimento e considera os meus pecados. Eu posso até não dizer com essas palavras, mas eu posso às vezes eu falo assim quando eu estou com muita dor. Mas o Davi não fala assim. Como é que o Davi fala? O Davi fala: considera as minhas aflições, considera o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Como é que eu posso entender isso? Bom, eu posso afirmar que o Davi estivesse falando assim para Deus: olha, Deus, eu ficaria muito aliviado se o Senhor removesse de mim os sofrimentos que eu estou vivenciando, mas eu vou deixar isso com o Senhor, para que o Senhor considere. E se o Senhor achar que o Senhor tem que remover, se o Senhor acha que o Senhor tem que me aliviar, que a sua vontade soberana seja feita. Essa é uma forma de eu interpretar quando ele diz: remove as minhas aflições, se o Senhor quiser. Mas quanto aos pecados, Davi sabia o que ele queria. Ele diz: Senhor, perdoa os meus pecados. Davi está dizendo para Deus: eu quero, eu necessito, eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. Deus sabe por quê? Porque eu não posso, eu não suporto ficar longe do Senhor. Eu não posso ficar longe da tua presença. E eu sei, Senhor, que os meus pecados me afastam do Senhor. Que lindo esse ensinamento que o salmista Davi nos dá. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, porque se há uma coisa que nos afasta do Senhor, é o nosso pecado. E além do que já foi dito, essa volta também precisa ser uma volta sincera. O versículo 13 diz assim, vamos lá comigo, ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericórdia e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Aqui ele está dizendo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que ele está dizendo para nós com isso? Ele está dizendo: olha, eu não me impressiono com o seu desempenho, com a sua encenação. Deus não se deixa enganar. Não adianta rasgar veste, não adianta nada exterior. Deus não se deixa enganar como se isso fosse possível, né? Deus não se impressiona com os meus gestos, Deus não se impressiona com as minhas palavras bonitas, Deus não se impressiona com nada do que eu faça, se não for real. Eu tenho uma amiga que numa pregação ela disse algo que eu guardei para sempre. Ela diz: Deus não é impressionável. E aí eu completo, né? Ele realmente, o nosso Deus, ele é impressionante, mas impressionável ele não é. Não adianta, como diz o povo, não adianta rasgar seda com Deus. Não adianta eu ficar bajulando, não adianta eu ficar elogiando exaustivamente, se isso não é fruto do meu quebrantamento. Eu preciso rasgar o meu coração diante de Deus. Ou seja,
Deus quer que a gente tenha um coração verdadeiramente arrependido, contrito, porque um coração sinceramente humilhado diante de Deus jamais vai ser desprezado por aquele que não se impressiona com rituais externos, mas com algo real. Com algo real, sim, ele vem para o nosso lado com todo amor, com todo carinho, com toda bondade, com toda graça e com toda misericórdia. Louvado seja Deus por isso. Então, qual é a motivação da volta para Deus? O que me leva? O que nos leva? O que deve nos levar, então, a buscarmos a Deus, a fazermos esse caminho de volta? E talvez a pergunta mais profunda nesse aspecto é: o que a gente pode ter como garantia que, se a gente buscar a Deus, Ele vai voltar a sua face para nós? O texto diz, no versículo 13, vamos de novo? Ele diz assim: porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo e Ele é grande em benignidade. Esse é o caráter do nosso Deus. E é esse caráter misericordioso de Deus, bondoso de Deus, e não o meu quebrantamento, porque nada disso, nada do que eu faça vai garantir a minha restauração espiritual. Na verdade, não há nada. A gente tem que fazer, mas não vai ser o que eu faço ou o que você faz que vai garantir que a gente vá ter uma restauração espiritual. Nada do que a gente faça vai garantir que a gente obtenha algum benefício, qualquer benefício da parte de Deus, não. Na verdade, a garantia que a gente tem, que a gente vai ter uma vida restaurada, é o próprio caráter misericordioso de Deus. O Wisby, ele vai dizer que a única coisa que serve de estímulo para que a gente se arrependa e volte para Deus é o caráter de Deus. Saber que o Senhor é misericordioso, compassivo, benigno, bondoso, grande em benignidade, isso sim nos motiva a voltar para o Senhor com o coração contrito, arrependido, não querendo errar mais. Vamos nos lembrar, e eu vou ser enfática aqui, vamos nos lembrar e não vamos nos esquecer nunca que o propósito de Deus é sempre de nos abençoar. E nunca, irmãos, o Senhor não tem prazer em nos destruir, porque é da natureza do Senhor ser bom. O Senhor é bom. O querer de Deus para nós é sempre, e olha, individualmente, coletivamente, é sempre de dar vida. O Senhor quer nos dar vida, nunca nos matar, mas quer nos dar vida e vida em abundância. O Senhor não quer nos destruir, porém, o caminho da vida, o caminho da vida com Deus é o arrependimento. Se o homem sem Cristo se arrepender, ele certamente receberá a vida com Deus. Contudo, se esse homem sem Cristo não se arrepender, ele vai enfrentar juízo. O tempo de voltar para Deus é agora. Não pode ser amanhã. Não há nada mais urgente na minha vida e na sua do que o encontro com o Senhor. O encontro com o Senhor é a coisa mais urgente que a gente possa estar precisando fazer hoje. Voltar para o Senhor de forma integral, de forma inteira. Que a gente viva e guarde o Salmo 51, 17, que nos diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Isso Deus não despreza. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre a terceira parte do capítulo 2, que terá por título Quando Deus restaura o seu povo.
Que o Senhor te abençoe e me permita orar pela sua vida. Senhor, muito obrigada por cada um, por cada pessoa, por cada irmão que está aqui comigo neste momento. Que o Senhor nos perdoe, Pai, porque falhamos, pecamos contra o Senhor, pecamos contra a Tua santidade, Senhor. Mas, meu Pai, queremos ajeitar a nossa vida, Senhor. Queremos estar na Tua presença, por isso nos perdoa, Senhor. Falhamos, erramos quando pensamos mal, quando falamos palavras que não deveríamos, Senhor. Mas nos santifica, limpa o nosso coração e a nossa mente, Senhor, para que a gente possa, Senhor, a cada dia estar mais próximos do Senhor, mais na estatura do que Tu queres para nós. Muito obrigada por tudo, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo e que Deus continue derramando bênçãos sobre você, sobre sua casa, sobre toda a sua família. Amém?